Aleluia, aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Queridos, antes de iniciarmos a ministração da palavra, eu gostaria de reforçar um pouquinho mais os avisos. Sei que não é preciso, mas eu quero fazer isso, reforçar um pouquinho mais os avisos. Exatamente nesta semana, nós não faremos a célula na segunda-feira e também na terça-feira não haverá célula. Porém, na terça-feira eu quero convocar todos os líderes de célula e também os que almejam serem líderes de célula, para nós estarmos fazendo uma reunião para tratarmos acerca das células, para que todos nós venhamos estar falando a mesma língua. Então, será um tempo em que nós poderíamos estar acrescentando algumas coisas, tirando algumas coisas, ou seja, tudo em concordância para a glória do Senhor. Tá bom, queridos? Então, eu quero convocá-los para na terça-feira, 8h30, os líderes de célula estarem aqui na igreja. Na quarta-feira, eu quero convidá-los a todos os irmãos estarem conosco. Você que ainda não foi em nenhuma célula, você está convocado para estar conosco na quarta-feira, 8h30, aqui na igreja. Tá bom? Portanto, nós não haverá célula nem de segunda e nem de terça-feira. Haverá célula na quarta-feira e eu quero convocá-los para estar conosco na quarta-feira, para nós estarmos fazendo a nossa célula unificada para a glória do Senhor. Queridos, esse aqui não está bom. Só um pouquinho para me ajeitar aqui, para ficar bem. Esse aqui está na prova, hein? Jesus me salve. Irmãos, me perdoa. Eu queria pregar um pouquinho diferente hoje, mas não vai ser possível. Queridos, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Romanos, no seu capítulo de número 5, e versículo de número, aleluia, versículo de número 8. Romanos, no seu capítulo de número 5 e verso de número 8. Amém? Todos acharam? Diz-nos assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Eu gostaria que todos nós repetíssemos este versículo. Vamos lá? Em título de ensaio, vamos lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Mais uma vez, queridos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Queridos,
A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. E o apóstolo Paulo, ele escreve esse versículo, mostrando e provando para nós um dos atributos de Deus que Ele resolveu estar, aleluia, esclarecendo para nós. Por quê, queridos? Existem alguns atributos, ou seja, todos os atributos de Deus, sejam eles atributos comunicáveis ou atributos incomunicáveis de Deus, que Ele, aleluia, não precisa de provar que Ele é Deus. Por exemplo, um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua glória, em que Isaías diz assim que a sua glória Ele não divide com ninguém. Só que um dos atributos comunicáveis de Deus, Deus Ele resolveu estar mostrando, um dos atributos que Deus resolveu estar, trazendo às claras, resolveu mostrar e provar para o ser humano, foi o atributo do amor. Por exemplo, queridos, Deus, Ele não precisa de provar que Ele é santo, para todos nós sabermos que Ele é santo. Deus, Ele não precisa, aleluia, de provar que Ele é majestoso, para estar mostrando que Ele é majestoso. Porém, Deus, Ele quer nos provar que Ele é tão amoroso e que Ele, aleluia, revela o seu amor para conosco e nós sendo ainda pecadores. Notem bem, queridos, que se nós pegássemos uma pizza e repartirmos essa pizza em 12 pedaços, e cada pedaço desse representasse um dos atributos de Deus, em que nós olhássemos e disséssemos, isso aqui é uma partícula, esse outro é dois dozeavos da glória de Deus. Só que em Deus, queridos, todas as coisas são 100% completas. A glória e o amor de Deus, Ele é tão maravilhoso para conosco, porque Ele sim nos entregou, aleluia, se entregou com toda a sua majestade, toda a sua glória. Só, queridos, que o que eu acho lindo da parte do Senhor é que o amor de Deus, esse atributo glorioso, ele não começou na cruz do Calvário, como muitos de nós achamos. Olha, o amor de Deus, ele foi manifestado, ele foi, trazido quando Jesus resolveu entregar a sua vida ali na cruz do Calvário. Só, queridos, que o amor de Deus manifesto, ele não foi, aleluia, manifesto ali naquela cruz do Calvário, mas ele foi manifesto bem antes. Ele foi manifesto lá no céu, quando começou, aleluia, em que o amor de Deus foi manifesto pela humanidade. Para ficarmos bem claro, queridos, para que nós possamos estar entendendo melhor, que nós possamos estar olhando,
em Filipenses, no capítulo de número 2, e verso de número 5, que nos diz assim: tenham entre vocês o mesmo pensamento de Cristo Jesus, que mesmo extinguindo-se, existindo por forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Deixa eu ler aqui que fica melhor. Que tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Você pode, queridos, imaginar um Deus que não precisava, mas Ele resolveu se despir-se de toda a sua glória. Um Deus que resolveu se despir, deixar a sua glória de lado e vir como um ser humano, vir como um ser de carne, para habitar, aleluia, no meio de nós. Só, queridos, que o que é interessante é que a Bíblia vai nos dizer em João, no capítulo de número 1, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E em Lucas nós vemos que Maria, aquela que concebeu, aquela que deu à luz a Jesus, mas Deus, Ele resolveu usar a vida de Maria somente como uma barriga de aluguel. Pasmem, queridos, Deus, Ele, para manifestar o seu amor para a humanidade, Ele usou a vida de Maria. E Jesus, diferente de nós, Ele foi concebido, aleluia, totalmente diferente de nós. E a Bíblia vai nos dizer que, passando-se ali os 9 meses, Jesus veio. E a Bíblia vai nos dizer que o amor de Deus manifesto chegou à terra. E Ele cumpriu todos os ritos que era necessário se cumprir. Aos 8 dias foi circuncidado. Ao 40º dia foi apresentado ao templo do Senhor. E desde então não se ouviu mais falar de nada de Jesus. E passado um tempo, a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi levado para o templo, e chegando lá no templo, Ele começou ali a conversar com os doutores da lei, aonde a Bíblia nos diz que os seus pais o esqueceram ali. Depois voltaram, pegaram a Jesus e voltaram para suas casas. Notem bem, queridos, que Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Ainda que Deus não precisasse, é um dos atributos que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele disse que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, e o seu amor manifesto, aleluia, se despiu-se de toda a sua glória, e veio
habitar no meio do seu povo. Notem bem, queridos, que se nós formos ver, Jesus, diferente de nós, a via com que ele veio para este mundo foi totalmente diferente. Nós viemos pelo método tradicional. Porém, Jesus, ele não teve, aleluia, o vírus do pecado nele. Diferente de mim e de você, que temos, infelizmente, o vírus do pecado que foi pego lá em Adão. Jesus, quando ele veio diferente de nós. E a Bíblia, queridos, ele vai nos dizer que depois da aparição de Jesus aos 12 anos, ficou-se ali um grande silêncio, um grande vazio, aonde não se sabe exatamente o que foi que aconteceu quando Jesus ali estava crescendo. Só que aos 29 anos, cerca de 30 anos, ele volta novamente e começa a iniciar o seu ministério. Ele começa a iniciar para fazer aquilo que Deus, aleluia, tinha para estar fazendo nessa terra. Oh, queridos, há um grande engano no meio do povo de Deus, aonde diz que quando Jesus estava ali orando, quando verteu ali sangue, quando ele estava ali em oração, as pessoas diziam que Jesus ele estava vertendo sangue ali porque estava com medo da cruz. É engano, irmãos. É engano, sabe por quê? Porque quando Jesus desceu dos céus, ele já sabia exatamente o que é que ele viria para fazer nessa terra. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele iniciou-se o seu ministério, começou ali a chamar os seus discípulos. O primeiro ano de ministério de Jesus foi para, aleluia, ser anunciado. O segundo ano do ministério de Jesus foi um ministério avassalador, onde ele foi ali apresentado como Deus. Porém, o terceiro ano foi o terceiro ano aonde veio a perseguição. Mas tudo isso era o amor de Deus manifestado, aleluia, através do ministério de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque se não houvesse, aleluia, o sacrifício de Jesus, nós infelizmente não alcançaríamos a salvação. Nós infelizmente estaríamos destinados ao inferno. Por quê? Porque Cristo ele veio para desfazer todas as obras do inferno. E a Bíblia nos diz, queridos, que Jesus, ele fazendo a vontade do Pai, ele realizando ali o seu ministério, um dia, ele chama os seus discípulos, isto numa quinta-feira, chama os seus discípulos, depois de cear, ele leva os seus discípulos cerca de 10 horas da noite, e ele leva os seus discípulos e diz para alguns dos seus discípulos: fiquem aqui, e chama Pedro, Tiago e João, e se coloca um pouco mais adiante, e começa a conversar com o Pai, começa a dialogar com o Pai. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que sim, Jesus ele começou a orar, começou a passar mal, a orar tão intensamente. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, diferente de nós em partes, ele ainda era um ser humano. Ele se esvaziou-se de toda a sua glória, porém ele não tinha a essência, ele não tinha o vírus do pecado, mas ele era
totalmente humano, ele sentia as mesmas dores e as mesmas aflições que nós passamos, ele tinha todo esse sentimento em si. E a Bíblia vai nos dizer que ele chama os seus discípulos e começa a falar com os seus discípulos: olha, a minha alma está angustiada até a morte, orem comigo, comecem aqui a me ajudar em oração. E foi aonde ele começou ali a orar, começou a conversar com o Pai, começou a dialogar com Deus, aonde a aflição tomou conta de todo o seu ser, aonde a agonia tomou conta de todo o seu ser, ao ponto de que ele sim começou a verter gotas de sangue, começou ali, as suas artérias começou ali a dilatar-se de tal forma que ele começou a verter sangue. Queridos, e quem escreveu isto foi o médico Lucas, porque antigamente a ciência não era tão avançada, eles não entendiam muito acerca daquilo que estava acontecendo. Porém, a medicina moderna diz que isto sim é possível acontecer. Quando a pessoa fica um tanto quanto, agoniada, um tanto quanto triste, isto pode acontecer. E se isso, caso acontecer, a pessoa pode ter um infarto fulminante imediatamente. Foi por isso, queridos, que Jesus então disse: Pai, se é possível, aparta de mim esse cálice, sem que eu beba. Por quê, queridos? Porque se Jesus ele morresse ali naquela hora, ele não conseguiria estar cumprindo aquilo que o Pai tinha lhe dito. Se Jesus ele viesse a sofrer um infarto fulminante ali naquele mesmo momento, em que estava em agonia, em que estava, um tanto quanto ansioso, quando nós ficamos dessa forma? Jesus ele passou por isso, só que ele passou mais intensamente, ao ponto de que ele poderia sofrer um infarto. E ele então pediu para o Senhor: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Não permita que eu venha morrer agora, mas que se cumpra em mim tudo aquilo que o Senhor já tem determinado. Oh, queridos, Deus prova o seu amor para conosco. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso para morrer por mim. Eu posso falar de mim, eu não posso falar de você. Eu não sei se você já teve de verdade um encontro com Jesus, mas ele morreu por mim. Sabe por quê? Eu, aleluia, é que deveria de estar cravado naquela cruz do pecado. Eu é que era, aleluia, que deveria estar sendo morto e crucificado. Só que Jesus, queridos, ele passou ali por aquele momento, e de repente ele começa a ouvir alguns passos. E quando chegam ali aqueles homens procurando quem é Jesus o Nazareno. E a Bíblia nos diz que Jesus se coloca em pé e diz: eu sou. E aqueles homens caem por terra. E eles se levantam novamente e voltam a perguntar de novo: quem é Jesus o Nazareno? E Jesus fala: sou eu. E a Bíblia nos diz então que eles pegaram a Jesus, levaram ali para o sacerdote Anás, e ele passa ali por um interrogatório. E isso, queridos, já era meia-noite. Ele passa ali por aquele interrogatório e começam a interrogar Jesus. Começam a questionar a Jesus acerca dos seus ensinamentos. Começam a interrogá-lo. E a Bíblia vai nos dizer que, não contente com isso, pegaram Jesus e levaram para o sumo sacerdote Caifás. E o sumo sacerdote começa a interrogar Jesus, começa a perguntar dele e dos seus discípulos:
E eles então começam a açoitá-lo, começam a batê-lo, começam ali a blasfemar dele. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Jesus, como foi profetizado, como Isaías profetizou, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens pegaram a Jesus e começaram a lançar acusações contra eles, porque queriam, aleluia, crucificá-lo. Queriam matar Jesus de todas as maneiras, de todas as formas. Só que eles pensaram assim: não, nós, como judeus, não podemos matar. Então faz o seguinte, leva ele para Pilatos. E a Bíblia nos diz que pegaram a Jesus, levaram Jesus até Pilatos. E chegando lá, Pilatos olha para ele, começa a dialogar, começa a conversar com ele. E a Bíblia nos diz que Pilatos não via nada que pudesse estar o acusando. Chama os judeus e disse: olha, levem esse homem daqui, porque eu não vejo nele nenhuma acusação. E a Bíblia nos diz, queridos, que eles então começam a dizer: olha, nós temos uma lei, e esse homem, ele blasfemou da nossa lei. E Pilatos, um tanto quanto temeroso, porque se os judeus se levantassem contra Roma, eles poderiam, estar em maus lençóis. Então Pilatos, ele teve ali uma ideia. Ele falou: olha, eu vou mandar para Herodes, vou mandar Jesus para Herodes. Chega lá, Herodes vai estar fazendo aquilo que ele quiser. Pegaram a Jesus. Oi, irmãos, imagina um homem que passou a madrugada inteira apanhando, um homem que, aleluia, passou ali por várias dificuldades, sendo levado de um lado para o outro. E a Bíblia nos diz que ele não abriu a sua boca para o cumprimento do propósito de Deus. A Bíblia nos diz, queridos, que quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes fala: olha, a minha jurisdição, eu não posso fazer nada contra esse homem. Pilatos, é você quem governa aquele lugar, olha, se vira. Pegaram a Jesus, trouxeram a Jesus novamente para Pilatos. Só que a mulher de Pilatos disse assim: olha, eu tive um sonho acerca desse justo, tome cuidado. E a Bíblia, queridos, vai nos dizer que Pilatos novamente começa a conversar com Jesus, começa a interrogar a Jesus. E ele não vê acusação nenhuma contra Jesus. Só, queridos, que detalhe, até Pilatos estava a serviço de Deus para cumprir, aleluia, o seu plano e o seu propósito. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava ali diante de Pilatos e disse assim: olha, nenhuma autoridade você tem se lá do alto não vem sobre mim. E a Bíblia nos diz que Pilatos então teve uma ideia: olha, vamos fazer o seguinte, vamos bater nele, e vamos devolver ele para os judeus, sendo assim a ira dos judeus vai se aplacar. Oh, queridos, e novamente levaram a Jesus, prenderam a Jesus em um tronco, e chega um dos soldados e pergunta: Pilatos, nós vamos bater com o quê? Vamos bater com a vara
ou vamos bater com o chicote? Porque o costume dos romanos era bater com a vara. E o costume dos judeus era bater com azorrague. E Pilatos então disse assim: olha, não, pega o azorrague e dê 40 menos uma chibatada. Prenderam a Jesus. E o azorrague, queridos, ele tinha 12 cintos. E cada cinto, no final, tinha um pedaço de osso de camelo e um pedaço de ferro. E deram 39 chibatadas. Se fosse um de nós, com certeza nós estaríamos dizendo: para, já chega, tira-me daqui, não, eu me rendo. Mas a Bíblia diz, queridos, que Jesus, ele não abriu a sua boca. E não obstante, queridos, pegaram a Jesus, levaram ele para um certo lugar, para a varanda da casa de Pilatos. Pegaram ali uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, colocaram um manto vermelho nas suas costas. Oh, irmãos, imagine, depois de cerca de 460 cortes nas costas, pegaram um pano e colocaram um pano nas suas costas. O que acontece, queridos, aonde tem um sangue vertido e coloca-se algo, automaticamente aquele sangue, ele puxa, ele absorve. Mas tudo isso, queridos, é a prova, aleluia, do amor de Deus para conosco. Ele passou tudo isso sem murmurar, sem, aleluia, sair fora do propósito que Deus tinha estabelecido, sem fazer nada contrário àquilo que Deus já tinha ordenado para que ele fizesse. Em que o plano, aleluia, não foi feito nessa terra, o plano foi feito lá no céu, aleluia, para que um dia ele pudesse olhar, aleluia, e se alegrar com a obra, aleluia, que ele mesmo fez. Oh, queridos, é por isso que eu louvo a Deus e me alegro muito, porque vale a pena, aleluia, valeu a pena todo aquele martírio, todo aquele sacrifício, porque hoje ele pode lá dos altos céus olhar e ver a comunidade cristã Plenitude em pé, aleluia, e dizer: valeu a pena eu ter passado, aleluia, tudo aquilo que eu passei, para resgatar a minha vida, para resgatar a sua vida. Foi por isso que Jesus, ele não abriu a sua boca. E a Bíblia nos diz, queridos, que pegam a Jesus, e Pilatos, para se sair bem, ele diz assim: tem uma ideia. No dia da festa, os judeus têm um costume de soltar alguém. Então eu vou pegar o pior bandido que existiu aqui, e eu vou apresentar. Eu não vejo nada nesse justo. Então certamente eles vão querer soltar esse justo e manter encarcerado o bandido. E eles vão lá, pega
aquele bandido e apresentam a Jesus de um lado e Barrabás do outro. E aquela multidão começa a dizer: solta-nos Barrabás, solta-nos Barrabás. E Pilatos olha sem entender. Ele olha e começa a dizer: mas vocês querem que soltem Barrabás e crucifiquem o justo? Sim, soltem Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos então, queridos, ele viu que ele já não conseguia fazer mais nada, porque ele não conseguiria agradar aos judeus de maneira alguma. Então Pilatos pega uma bacia, lava suas mãos, dizendo: eu estou livre deste sangue inocente. Mas, queridos, até Pilatos foi instrumento, aleluia, de Deus para o cumprimento do seu propósito, para o cumprimento daquilo que o Senhor, aleluia, já tinha liberado, aleluia, lá no céu. Sabe por quê, queridos? No céu não existia ninguém que poderia pagar o preço necessário, aleluia, para o resgate da humanidade novamente, aleluia. Somente, aleluia, o grande Filho de Deus é que poderia estar pagando o preço necessário. E a Bíblia nos diz, queridos, que então pegaram a Jesus, colocaram aquele madeiro pesado nas suas costas, e Jesus teve que caminhar cerca de 4 quilômetros com aquele madeiro nas costas. E sabem o que Jesus fez? Como cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E a Bíblia nos diz que chegando lá, o crucificaram, o prenderam no madeiro, o crucificaram. Oh, queridos, e foi naquela cruz que foi manifesto o grandioso amor de Deus. Se nós formos ver, queridos, quantas pessoas famosas que já derramaram o seu sangue nesta terra, como por exemplo, Ayrton Senna, que morreu há mais de 20 anos, que quando teve aquele acidente ali em Imola, verteu o seu sangue e nada aconteceu. Como a princesa Diana, que morreu em um acidente de carro, vertendo ali o seu sangue, morreu e nada aconteceu. Mas quando Jesus, aleluia, ele foi crucificado naquela cruz e o seu sangue caiu ali na terra, a Bíblia nos diz, queridos, aleluia, que houve um grande terremoto naquele lugar. O sol se escureceu e tornou-se em grandes trevas, aleluia, e um dos soldados olhando disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O grande amor de Deus para conosco, aleluia, é imensurável. O grande amor, aleluia, de Deus para com a nossa vida, não há nada, aleluia, de comparar nesta terra, porque o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, nós, aleluia, por mais que quiséssemos, nós não suportaria a metade. Mas Deus, Ele provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou, aleluia, para nos dar vida, para, aleluia, nos trazer a liberdade, para nos livrar da maldição do pecado, aleluia, para estar, aleluia, abrindo a porta da prisão e permitir que nós saiamos daquilo que iria nos levar para o inferno.
aleluia, somente por este amor. É somente por este amor que nós, aleluia, vivemos hoje. Porque se não fosse o amor de Deus, se não fosse, aleluia, o amor de Deus que não começou nessa terra, se não fosse o amor de Deus que foi manifestado, aleluia, por amor de nós, certamente nós já teríamos sucumbido. Porque é através deste grande amor é que nós conseguimos a libertação do pecado. Aleluia, o livramento, aleluia, de todas as coisas ruins que o adversário usa para aprisionar. Aleluia, e ele conseguindo aprisionar, ele sim toma posse e pode levar até o inferno. É através deste amor, aleluia, que nós somos livres, que nós temos vida, aleluia, e vida com abundância. Oh, aleluia, queridos, se coloquem em pé. Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus, Pai, nós Te louvamos, meu Deus, e Te agradecemos, Senhor, pelo grande amor com o qual o Senhor, ó Deus, aleluia, Senhor, nos ama, ó Pai, e pelo Teu sacrifício, ó Deus, com o qual o Senhor, ó Deus, realizou, ó Pai, para assim, Senhor, estar, aleluia, Senhor, nos libertando, nos livrando, aleluia, nos lavando e nos dando, Senhor, mais uma chance. Muito obrigado, ó Deus, aleluia, pelo Teu grande amor que nos envolve, que nos cerca, Senhor, que nos guarda, que nos livra, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por mais esta rica oportunidade, Senhor, de reconhecer, ó Deus, o Teu senhorio, o Teu grandioso amor, ó Deus, para conosco, Senhor, e por isso, ó Pai, nós Te somos gratos, Senhor, nós Te louvamos e Te exaltamos, meu Deus, Senhor, pela Tua, aleluia, Senhor, misericórdia, ó Deus, com o qual o Senhor teve, ó Pai, para conosco, Senhor, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda miseráveis, sendo nós, ó Deus, aleluia, que não merecíamos, o Senhor se entregou, ó Pai, aleluia, Senhor, e nos resgatou, e nos coloca, ó Deus, em lugares, ó Pai, Senhor, guardados, ó Deus, pela Tua mão. Muito obrigado, Jesus, Paizinho querido, e que o Senhor continue agindo, ó Deus, sobre nós, para que sim, Senhor, consigamos estar verdadeiramente, ó Pai, aleluia, vivendo, Senhor, a nossa vida, meu Deus, pronto, ó Deus, para Te agradar, prontos, ó Deus, para continuamente estar reconhecendo, Senhor, o Teu sacrifício, ao qual o Senhor fez, ó Deus, por amor a nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, no santo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.